Vamos entender, então, como é que essa história toda começou e que ponto de sofisticação chegou, aonde nós vamos com a realidade virtual e como isto vai trazer para nós um ciclo de evolução fantástica. Tudo que eu vou mostrar agora, que é simples, mas tem um fundamento histórico, tem uma base, ela está baseada em publicações do CESUPA, meio universitário, Laboratório Móbiles, que é um laboratório de realidade virtual, da Interlab USP, que é um laboratório de tecnologias interativas da USP, aqui em São Paulo. E, obviamente, outras publicações, que é base da pesquisa do material que eu estou trazendo. Aqui, nós temos um detalhe polêmico que eu gostaria de falar para vocês, é o seguinte: como eu estou fornecendo várias literaturas que trazem um approach, muitas vezes, histórico, a gente tem muita informação no mercado que, muitas vezes, elas são divergentes. E para que isso não me trouxesse problema e problema para vocês, eu fiz uma pesquisa mais avançada e tentei sintetizar aqui no nosso conteúdo o razoável das pesquisas de mercado. Então, eu estou fornecendo, por exemplo, para vocês uma pesquisa da USP que traz os dados um pouco diferente, mas você pegar a pesquisa da CESUPA, ela vai trazer dados sobre a mesma coisa de outra fonte. Então, nós temos aqui uma questão de fonte de informação, onde todas elas podem estar certas, exceto a questão de dizer, o primeiro foi aquele, o segundo foi aquele, porque nós tivemos muitas iniciativas sobre o tema no mundo todo. Então, quem é o pai da realidade virtual? Eu estou trazendo uma informação, mas que outros podem contestar, né? Então, aqui nesta informação, Norton Leonard Rein foi pai da realidade virtual. Eu estou trazendo a fonte disto, que é a fonte mais moderna conhecida no mercado, mas outras fontes vão dizer, é isso que eu estou dizendo, de forma diferente. Então, vamos entender um pouquinho que nós temos aqui tênues, né, fracos marcos históricos que endereçam a patente de um capacete, aqui o A, de visão, né, virtual estereoscópica, que hoje a gente chama de HMD, ou seja, o display montado na cabeça, né, Head Mounted Display, um display montado na cabeça, e se vocês observarem nesta figura A, ele é um óculos, como se tivesse dois binóculos na frente, que faria a projeção virtual. Ele é muito parecido, né? Ele foi patenteado em 1945, o número da patente está aqui. E ele é muito parecido com os atuais óculos de headset de realidade virtual de hoje. Já em 1945, já se fazia a ideia de ter um device, um dispositivo, que trouxesse para a nossa visão a capacidade de ver uma televisão, um outro mundo, na própria cabeça, né? Então, nós temos um outro marco, que foi Norton Leonard Rein, que é tido como o pai da realidade virtual, que ele patenteou, aqui é a imagem B, ele patenteou o que ele chamou de televisão estereoscópica HMD, ou seja, montada na cabeça, com suporte para a cabeça, e em 1960 ele patenteou, que inclusive é muito parecido, que a gente começa a ver a estrutura dos atuais óculos, né? A própria estrutura é muito parecida. Mas ele só ficou famoso por uma outra patente, por um outro feito chamado simulador de realidade virtual estacionário, chamado Sensorama Simulator, em 1962. O Sensorama Simulator é esta imagem C aqui, que, na verdade, é uma máquina onde a pessoa senta num banco, enfia a cabeça dentro de uma caixa e vai ver lá dentro o quê? Imagens em 3 dimensões, filmes, né? Com wide vision, ou seja, com a visão wide, né? Ela tem movimento, é colorida, tem som estéreo, produz e mostra aromas, ela produz o cheiro, né? Ela mostra o vento,
e ela traz vibrações no banco para fazer a simulação. Estou falando de um simulador de realidade virtual completo em 1962, patenteado e vendido como produto nos Estados Unidos. O importante, por que isso é importante para nós? Porque nós estamos num ciclo de evolução tão grande, mas que não nasceu da noite para o dia. Ela tem história, tem fundamento tecnológico, tem evolução tecnológica para chegar no nível que estamos hoje e que devemos galgar em curto espaço de tempo pela explosão de tecnologias imersivas que estão acontecendo no nosso mundo contemporâneo. Então, vamos entender que essa sigla HMD, Head Mounted Display, ou monitor display montado na cabeça, né, ela equivale aos nossos atuais handsets de realidade virtual. Então, é importante ter isso aqui em mente, porque daqui para frente eu vou falar em HMD em vários pontos. Mas, nesta evolução, a gente tem que também ver outros requerimentos históricos, muita literatura, muita coisa que está aí. Então, nós tivemos um primeiro termo cunhado lá na década de 70 por Michael Querger, eu não sei falar direito o nome dele, mas é isto, que ele definiu o termo de realidade artificial. Veja, não é realidade virtual, ele definiu realidade artificial e muita coisa foi dita, né, nesta evolução, até que, em 1980, né, o Jaron Lanier, francês, definiu o termo realidade virtual, isso dito em livro publicado por Bioch em 1965, onde o Jaron ele era o quê? Um artista e cientista da computação que conseguiu convergir dois conceitos antagônicos e um novo e vibrante conceito capaz de captar a essência dessas tecnologias, ou seja, a busca pela fusão do real e do virtual. Quando ele fez isto, ele chamou de realidade virtual. Então, isto aqui tem um fundamento histórico que vem aonde a ideia do livro, que falando de inteligência artificial, é aquela de a inteligência capaz de manipular a mente humana. Entendendo, então, agora um timeline histórico aqui, vamos ver assim que nós temos um primeiro produto aqui, que é a Philco Corporation, norte-americana, ela produziu em 1991. Né? Ela produziu dois cientistas, O'Neill e Brian, eles construíram o que eles chamaram de head sign, que foi uma espécie de óculos virtual que tinha capacidade, né, tinha de ter o que similar aos nossos sistemas atuais de telepresença. Ele era uma realidade mista já para a época, onde ele conseguia enxergar o ambiente em torno e também conseguia trazer realidades, né, estruturas digitais 3D para a gente. Thelma, até aqui tudo bem para você? Tudo bem, João. Nossa, você está explicando muito direitinho para a gente realmente fixar. Gostei bastante dessa consciência da linha do AR para o VR. E eu não sei se para os nossos alunos, como para mim, eu acho muito importante a gente trazer a história. Eu me vi naquele equipamento do HDM, o HDM, que nós vamos agora falar bastante, né? E traz essa consciência de que é possível, porque não estamos falando de coisa nova, estamos falando de aprimorar tecnologias e descobertas que já são discutidas há tempos, há décadas. Perfeito, Thelma. Então, olha, vamos dar continuidade aqui. Uma coisa importante dizer é que as pesquisas, os desenvolvimentos, né, do ponto de vista histórico, eles não aconteceram isoladamente.
Na mesma época, a Bell Helicopters ela estava desenvolvendo um HDMD, um disco, né, um dispositivo para o indivíduo pôr na cabeça, que controlava câmeras de infravermelho debaixo do helicóptero para que o helicóptero pudesse ter a visão e trazer para o piloto a visão. O piloto tinha a visão normal, então aqui nós estamos falando de realidade aumentada, porque era assim, é um óculos que piloto tinha que enxergar tudo em volta dele, mas quando ele olhava para a projeção, ele olhava para baixo, ele punha a vista para baixo, ele via a projeção virtual 3D aparecendo no seu visor, no seu capacete de voo, ele via as câmeras embaixo para que facilitasse o pouso, principalmente em ambiente com névoa, com ambiente com nuvens pesadas, ele tinha, então, uma capacidade, nós estamos falando de ter esta realidade aumentada em 1960, já prática. Mas também, em 1960, os estudos, né, aí nós temos um outro marco importante, que foi o estudo de computação gráfica, né, o Ivan Sutherland, né? Não sabe lá se é assim mesmo que se pronuncia, mas o Ivan ele criou um dispositivo, né, que chamou de display, né, Ultimate Display, que é esse que nós estamos vendo aqui no Ultimate Display, que era um dispositivo também de realidade aumentada, já em 1960, mas ele é tido como um dos principais cientistas da computação gráfica, porque ele criou, né, os princípios de usar a computação gráfica ainda em mainframe, em computadores que não nasceram para ter computação gráfica, mas já na década de 60 ele já desenvolveu um sistema chamado Shaktin Pad, que permitia fazer com que um computador convencional de caracteres pudesse gerar imagens de pontos, né, que podiam ser impressas em papel. Então, nesta evolução, nós temos muita coisa acontecendo, mas tem um fato histórico aqui que nós vamos dar mérito à questão militar. Por quê? Porque na década de 70, a Força Aérea dos Estados Unidos, em função de começar a desenvolver jatos, né, equipamentos de aviônicos de alta performance, os jatos supersônicos, ela precisava ter instrumentos que permitisse que o piloto de jato tivesse um conjunto de informação muito rápida, muito precisa e apresentada para ele. Não dava tempo do piloto simplesmente olhar para o painel de controle e interpretar os instrumentos e ter a analogia disso. Então, ela precisou associar computador de bordo com resultados de instrumentos aviônicos para que ele pudesse levar para um display de realidade aumentada para o capacete do piloto as informações estratégicas e críticas do próprio comportamento da aeronave. Então, este caso aqui, né, eles começaram a estudar esses sistemas de óculos, que eram óculos que o piloto tinha a capacidade de enxergar para frente, mas o óculos inseria dentro dele imagens de forma sintetizada e resultados computacionais, já para que o piloto pudesse ter reação mais rápida frente à sua pilotagem. A gente tem também sistemas aqui de visão noturna para a aeronáutica, sistemas realmente de grande capacidade já sendo desenvolvidos, né, entre 1973 e 1985, sistemas que são altamente controlados já por computador de bordo. Nesta época, nós estamos falando que sistemas lá em 82, nós temos o VCAS, né, um sistema totalmente acoplado com simulador de visão, mostrando se você
acelerar mais, acelerar menos, virar para a esquerda, virar para a direita, o que acontece com a aeronave, como ela se comporta, ou seja, todos esses fatos já em estudo, e obviamente numa figura mais evoluída de inserção desses dispositivos, fica claro, porque a gente percebe aqui que isto aqui é um dispositivo de realidade aumentada, porque ele não tapa a visão do piloto, mas ele insere na visão do piloto informações que estão vindo dos painéis de controle da aeronave. Nessa evolução, nós temos outros sistemas, né, que começam lá atrás, de realidade virtual, de realidade que a gente chama de realidade, até realidade estendida, onde a gente mostra que o desenvolvimento, né, em 1979, de sistemas que já, eu digo realidade estendida, por quê? Porque quando eu olho lá na questão de 1985, no sistema LEAP, que a NASA está usando um tipo de óculos totalmente fechado aqui, totalmente fechado. Então, seria um óculos de realidade virtual. Mas ele tem luvas sendo utilizadas para levar elementos de comportamento do corpo, que a gente leva isso para a realidade estendida, né? Da mesma forma, nós temos sistemas já, o primeiro sistema, né, montado, HMD, montado comercial, chamado iPhone, né, em 1989, o iPhone ele é um primeiro protótipo de que os nossos avatares, então eu olho aqui a moça nessa imagem, enxergando através de um óculos de realidade mista aqui, ela está enxergando o rapaz, que representa esse rapaz aqui de gravata na imagem, e ela estaria na outra imagem sendo vista pelo rapaz com uma blusa sem estar de gravata, tá? Então, dois monitores de TV aqui mostrando como isso já se fazia. E nesta imagem primeira, aqui na A, né, eu tenho o Cyberface utilizando o sistema óptico LEAP. Ele é híbrido, porque eu tenho as câmeras de vídeo aqui e ele tem toda a interação de computador e interação manual sendo levada para dentro. Então, ele é um XR, ele é um sistema XR, ou seja, XR, produzido já, né, numa época que a gente fala, poxa vida, lá em 1985 a gente já tinha isso. Sim, já estavam, os primórdios das tecnologias já estavam em desenvolvimento. Daí, nesta evolução, realmente nós temos uma produção marcada, né, produção em escala marcada em 1990 pela Virtuality, que abriu um primeiro sistema comercial, né, os arcades, de fliperamas, na época, fliperamas que você podia utilizar um óculos de realidade virtual, né, um device de cabeça, montado na cabeça de realidade virtual, ligado a console de jogos, ligado ao computador, mas que você pudesse jogar jogos de fliperama. Isso aqui começou em 1990 e evoluiu. Aí os dispositivos de realidade virtual contemporâneos deram um salto quântico a partir do óculos Rift, conectado a PC, da empresa Oculus, tá? Nós estamos falando em 2010, e que despertou o interesse do Facebook, que comprou a empresa em 2014 por 2 bilhões de dólares. Porque a evolução do óculos Rift conectado ao PC, né, o primeiro dispositivo realmente com capacidade, ele chamou muito a atenção como potencial. E a gente não pode esquecer que, nesse interim, a Google entrou com o seu óculos de realidade virtual de baixíssimo custo, em papelão, um kit de construção de um óculos de realidade virtual em papelão. Nós temos aí a evolução de toda a parte dos óculos de realidade aumentada, que nós vamos falar daqui a pouco, da Google, e etc. Isto vem numa linha histórica
evolutiva, né? Onde nós temos, em 2014, a Sony anuncia o lançamento do seu projeto Morpheus, um headset VR lançado para o seu console PS4. Então, o mercado começa a ganhar forma com participação de grandes players, de grandes empresas, entendendo e investindo em jogos, né, em sistemas que utilizassem óculos de realidade virtual, esses chamados, né, óculos hoje montados na cabeça, né? E aí nós começamos a ver que em 2015 a Apple concedeu patente a um aparelho de exibição na cabeça, o Google lançou o Cardboard, né? O Cardboard, que é esse dispositivo aqui, né? Aí nós temos aqui a Samsung, em 2015, lançando o seu fone de ouvido, Gear VR. Nós temos o HTC, em 2015, lançando o HTC Vive, desenvolvido hoje, é um dos melhores produtos do mercado, tá? Em 2016, nós temos a evolução do Oculus Rift, com a primeira lançado, né, lançado no mercado em larga escala, custo baixo. Em 2016, a Sony lança o PlayStation VR, né, o sistema mais avançado. E aí nós temos uma grande evolução marcada, portanto, entre 2014 e 2017, com óculos, vários óculos, vários fabricantes, modelos, a indústria paralela desenvolvendo óculos chineses e óculos coreanos em vários locais do mundo, com produtos de baixo custo. Isso veio num crescer, né? Em 2017, a Microsoft lançou o Xbox One 10, console de jogo também para realidade aumentada, e aí a gente vê crescer todo esse patamar, né, de óculos e acessórios e tudo aquilo que tem no mercado hoje. E a gente pode dizer que estimativa hoje pela PwC, que na China, em 2021, tinha mais de 85 milhões de fones de ouvido VR em uso, né? É muito importante a gente entender isso. Agora, a evolução de acessórios como dispositivos de neurais que já estão aparecendo, eles começaram já em 2021 e estão chegando agora às nossas vendas, né? Mas vamos entender um pouco como esta estrutura toda, esta evolução, elas cresceram em patamares diferentes por tipos de produto. Então, nós temos várias classes de devices, né, HMDs, né, Head Mounted Display, né, HMDs, que são aqueles que estão aí no mercado. Então, por exemplo, os mais comuns são aqueles fones de ouvido, né, aqueles fones que são, vamos dizer assim, estruturados a partir de telefones, né? Phone Powered VR, ou seja, são aqueles mais comuns, não? São aqueles que têm o apoio do smartphone. São os mais comuns, não tem cabo, não tem fio. Por quê? Porque o smartphone é carregado, tem bateria, tem todo o sistema de comunicação e é inserido numa estrutura por um controle remoto baseado aqui em Bluetooth e consegue controlar o smartphone dentro do óculos. Mas nós temos outra classe, são aqueles empoderados ou aqueles que são fundamentados em console de jogos. Então, são console VR, aqui os consoles de jogos que utilizam uma outra classe de handset que tem a comunicação. Via de regra, esse tipo de dispositivo, eles têm cabos que se ligam do óculos aos dispositivos ao console de jogos. O console de jogos nada mais é do que um computador especializado que controla o óculos e que permite que esse óculos de realidade virtual que está na cabeça das pessoas, dos usuários, se conecte a um computador com grande qualidade. Nós temos um outro tipo de óculos, que são aqueles conectados a PC. Então, os óculos conectados a PC, eles podem ser óculos de realidade mista, né? Ou óculos de realidade aumentada,
ou óculos de realidade virtual simples, mas estão conectados a um PC. Quando eles são óculos de realidade virtual simples, assim como é o caso dos que são ligados a console, eles têm dentro do óculos um display, ou seja, ele tem a tela do smartphone dentro dele. Tem que ter a tela, porque senão a imagem não vai aparecer. Então, é a outra classe. A classe mais sofisticada é aquela que a gente chama de standalone VR. O standalone VR é o quê? É um headset totalmente dependente de outros dispositivos. Eles não são ligados a computador, eles não são ligados a console de jogos, eles não têm dentro de si um smartphone. Por quê? Porque, na verdade, eles são um smartphone. Todos os óculos standalone, eles são um smartphone muito sofisticado, muito evoluído, com muita capacidade, é por isso que eles custam muito caros. Por que ele custa caro? Você imagina que um bom smartphone hoje, se você pegar um smartphone, um iPhone, né, de última geração, custa absurdamente caro, mas quando você pega um óculos que é baseado num standalone VR, ele é um óculos aqui que tem dentro de si um smartphone até mais sofisticado. Ele não faz o papel de smartphone, mas a capacidade de memória, a qualidade da tela, os sistemas sensores, tudo que ele tem dentro dele é muito mais avançado do que num smartphone convencional. Então, a gente precisa entender essas classes, porque a evolução tecnológica depende da classe do dispositivo e nós vamos entender como eles se valem para cada coisa.